Meus amados irmãos, eu tenho meditado aqui numa palavra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, há uma das mais poderosas e enigmáticas lições espirituais de Jesus acerca do reino dos céus. Em poucas palavras, ela revela verdades profundas sobre a vigilância, preparação e a natureza da fé. Jesus, o grande mestre, usa uma parábola para nos mostrar uma cena de expectativa e suspense, onde 10 virgens aguardam ansiosamente a chegada do noivo. Entretanto, o que deveria ser um momento de celebração torna-se um divisor de águas, separando aqueles que estavam verdadeiramente preparados daqueles que negligenciaram o chamado para estarem prontos. Leiamos, pois, a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam-lhe as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte nós e a vocês. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados irmãos, nesta passagem, Jesus compara o reino dos céus a 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram prudentes, como nós acabamos de perceber no texto, e levaram azeite extra para as suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram tolas e não se prepararam adequadamente. A mensagem profunda dessa parábola nos desafia a refletirmos sobre nossas próprias vidas espirituais que levamos na atualidade. As virgens prudentes representam aquelas que vivem em constante vigilância no que se refere à sua vida espiritual, cultivando sua fé, mantendo-se firme na palavra de Deus. Elas entendem que a jornada espiritual exige preparação contínua, paciência e discernimento, pois o momento da volta de Cristo é incerto. Elas estão sempre prontas, independentemente de quando o noivo chegar. Por outro lado, as virgens tolas simbolizam aquelas que, ainda que conheçam a verdade, negligenciam a necessidade de uma vida espiritual ativa e vigilante. Elas acreditam que podem se preparar no último momento, mas descobrem tarde demais
porque não há tempo para recuperar o que foi perdido. Isso nos alerta sobre os perigos de viver uma vida de complacência, sem se comprometer verdadeiramente com a fé. A parábola nos exorta a sermos como as virgens prudentes, mantendo nossas lâmpadas acesas e repletas de azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja Jesus de Nazaré. Devemos estar sempre prontos para o retorno de Cristo, sem deixar que as distrações deste mundo nos afastem de nossa verdadeira chamada. Você tem chamada de Deus? Jesus falou com você verdadeiramente? Você tem a certeza da salvação? Ou você tem dúvida? Se você é um escolhido, uma escolhida, e você tem dúvida de sua salvação, você precisa colocar as barbas de molho. Você precisa buscar a Deus profundamente. Talvez a sua lâmpada já não esteja mais com a devida quantidade de azeite. Talvez a sua vasilha esteja faltando igual às virgens imprudentes, loucas, nécias, tolas. Se Jesus voltasse hoje, você subiria? Ou será que você estaria sendo achada como as virgens loucas? A Bíblia diz nos últimos versículos, dizendo: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, o noivo veio e elas, como tinham ido comprar azeite, porque não andava com a quantidade suficiente, a porta foi fechada para elas. Isso significa e simboliza de muitos hoje em dia, na sua vida espiritual, ou melhor dizendo, na sua intimidade com Cristo. Não busca mais, e não é no que se refere apenas àquela oraçãozinha quando acorda. Não sabe o que é mais meditar na palavra. Vixe, há muito tempo. Não sabe o que é um jejum. Como anda a tua fé, meu irmão? Como anda a tua fé, minha irmã? Como anda a tua vida cristã? Como anda a tua vida na relação com Cristo, em sua relação com Cristo? Este mundo aqui é sedutor. Este mundo aqui parece rosas. Muitos cristãos parece que se preocupam mais com coisas materiais do que com o próprio reino de Deus. E o que se refere a isso é Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus não pode perder de vista este versículo, porque este versículo é a chave de eu, de você, de nós, de a igreja do Senhor Jesus estar mais perto dele. E quem está mais perto de Cristo recebe mais dele. É por isso que o texto a qual eu acabara de ler cita: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quem está mais perto de Cristo recebe mais de Cristo. Quem está mais longe de Cristo fica do mesmo jeito, ou então pior. Como anda a tua vida, meu irmão, minha irmã? Eu estou aqui pregando, mas esta mensagem é para mim também. Porque todos nós, tenha cargo na congregação ou não, precisamos estar mais perto de Cristo. E isto é pela fé. Quando a pessoa, no caso o cristão, faz um compromisso de orar 3, 4, 5, 6 vezes por dia, isso é pela fé. E isso é um ato poderoso, porque você está demonstrando a Deus, por meio do Filho dele, que você quer mais dele. Eis a questão de um homem de Deus, da mulher de Deus, viver uma vida espiritual plena no Espírito Santo.
E muitos já perderam de vista essa palavra, vida espiritual plena. A Bíblia nos exorta a sermos, ou melhor dizendo, a buscarmos o espiritual de Deus. A chave para um cristão ser forte, firme na fé, ter raiz no Evangelho, é uma vida espiritual abundante. E isso é através de quê? Da oração. Isso é através do Evangelho. Isso é através da palavra e das atividades espirituais que compõem o todo. Então, meu irmão, minha irmã, o tempo é precioso. E a parábola nos lembra que não podemos esperar até o último minuto para nos prepararmos. Devemos viver em constante vigilância, buscando a presença de Deus diariamente, para que, quando o noivo vier, possamos entrar com ele nas bodas e participar da sua glória eterna. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos tempos em que, se nós pararmos para pensar, tudo quanto está escrito na palavra de Deus acontece da mesma forma hoje em dia. Existem pessoas despercebidas, ou pelo menos fazendo que é despercebida, quantas coisas divinas, quantas coisas que são do alto. E Paulo nos manda buscar, em primeiro lugar, as coisas que são do alto, onde Cristo habita, onde Cristo está. As distrações existem, começam a surgir em nossas vidas quando nós deixamos de olhar mais para as coisas espirituais do que para as coisas deste mundo. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar, é um mandamento. Você tem que estudar? Tem que estudar. Nós temos que conhecer as coisas, as maravilhas de Deus pela palavra dele, mas temos também que conhecer as coisas que nos rodeiam aqui nesta vida. Isso é bom, isso é salutar. Agora, o crente tem que ter discernimento entre as coisas que o prendem mais do que as coisas de Deus. E as coisas deste mundo não podem nos prender, de modo a ficarmos distante daquilo que é de Deus. As virgens prudentes, quando o noivo veio, elas estavam no ponto, preparadas. Por isso que eu perguntei, instantes atrás, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparada? Uma mensagem dessa é para chamar a atenção da igreja, para nunca esquecermos que nós vivíamos na escravidão, sob o jugo do pecado, na ignorância, na cegueira espiritual, e que agora cada um de nós temos nossos nomes escritos no livro da vida, na presença de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus não será confundido na sua vinda. Então, meu amado irmão, minha irmã, tomemos uma mensagem como essa, como um aviso. Quanto mais o homem de Deus aprende a temer ao nome do Senhor, mais ele aprende a lidar com as coisas que Deus dá para ele. Quanto mais o homem de Deus depender de Deus, mais Deus trabalha na vida dele, conforme as coisas que ele pode receber de Deus, que esta terra produz, mais ele vai saber lidar com essas coisas. Por isso que o homem não pode sair na força unicamente do braço, para conquistar, para isso e para aquilo, porque senão ele se acha dono de si e começa a pensar que ele não precisa de Deus, e quando o noivo vier, ficará de fora, apenas batendo, querendo entrar.